A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Obrigado a todos os inscritos, aqueles que têm dado o seu like e aqueles que têm nos ajudado a divulgar esse canal. Vamos fazer com que ele chegue o mais longe possível, irmãos, ajudando aqueles que precisam de um conhecimento, que tenha necessidade, de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Bom, hoje vamos falar sobre anjos e demônios. Certo? Nós tivemos uma aula na Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD, e foi muito produtiva, e agora nós percebemos que há algumas dúvidas relacionadas a anjos e demônios, e as pessoas muitas vezes levam como se os anjos caídos, aqueles que foram expulsos, eles fossem demônios. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos que na verdade não são, tá bom? Então a Bíblia faz uma distinção bem clara, irmãos, entre anjos caídos e demônios, ok? Então os anjos caídos são anjos que foram expulsos. Os demônios, irmãos, aí alguém vai questionar, alguém vai talvez ficar bravo, mas a Bíblia, irmãos, ela não nos fala, entendeu? Exatamente em que momento surgiu os demônios, em qual momento, quem os criou, de onde eles vieram, qual foi a forma que surgiu eles. A Bíblia não nos fala, irmão. Então a gente, como servos de Deus, nós temos que ter a sabedoria e a humildade de reconhecer que aonde a Bíblia põe um ponto, irmãos, a gente vai até o ponto que ela colocou, tá ok? Então a Bíblia não nos fala, a Bíblia não menciona, ela só apenas coloca uma distinção entre anjos caídos e demônios. Isso é uma distinção que ela nos coloca claramente, porém ela não nos menciona em qual momento eles foram criados, quando foram e por que foram. Não nos fala. Então realmente nós temos que nos calar quando a Bíblia se cala, e falar daquilo que realmente nós sabemos, aquilo que realmente nós podemos defender de uma maneira contundente, Então eu quero esclarecer isso para os irmãos, Também falar em relação à aparência dos anjos, Foi falado na escola sobre a aparência, e muitas pessoas já imaginam os anjos com aquela auréola, na cabeça, bonitinho, loirinho, uns cachinhos e tudo mais, com a aparência humana. Mas lembrando, irmãos, como a forma de Deus não é conhecida, assim também a forma dos anjos não é conhecida. Os anjos são espírito. Deus é espírito, os anjos são espírito, nós estamos falando de coisas espirituais ou de algo espiritual. Então nós não temos uma forma, irmão. Por mais que alguém vai falar, não, mas ali em Ezequiel está falando, e em Apocalipse está falando. Irmãos, está falando de uma forma antropomórfica, tá ok? Para que nós possamos entender qual é a forma. Mas imagine você, um anjo ou um querubim te aparecendo, que é um ser angelical, certo? Como aquele de Apocalipse, ou aquele de Ezequiel, com as rodas cheios de olhos, certo? Ou aquele que tinha 6 asas. Você ficaria ali esperando ele? Ou você sairia correndo? Você fugiria porque aquilo ali te daria medo? Qual é a sua resposta? Você imagina um anjo desse jeito? Você pode até imaginar, mas na verdade se aparecesse um ser dessa magnitude perante você, você sairia correndo como qualquer um outro, certo? Então é uma forma de mostrar aquilo que nós não conhecemos e aquilo que nós não entendemos, irmãos, para que venha ter um conhecimento razoável, da forma de um anjo, mas não que ele é necessariamente daquele jeito, correto? Então temos que olhar bem e ver que algumas linguagens são alegóricas, algumas linguagens são metafóricas na Bíblia para nosso entendimento, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude-nos a divulgar esse canal para o maior número de pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus.